Boa tarde. Boa tarde a todos que estamos chegando ao nosso estudo de sábado, a nossa palestra de sábado. Graças a Deus, nós estamos aqui, mais uma oportunidade de estudo, de trabalho. E nós estamos, então, iniciando o estudo, né, da coleção Fonte Viva. Nós estamos iniciando o estudo do livro Fonte Viva. Sábado passado, nós fizemos a introdução e nós vamos estudar, propriamente dito, o Evangelho. Né? Nessa coleção Fonte Viva, ela constitui fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e de instrumento essencial para o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor ministradas e exemplificadas por Jesus. Por isso, nós estamos, então, né, começando a estudar esse livro Fonte Viva. E vamos, então, para a nossa leitura inicial, para a nossa chegada, a nossa leitura de harmonização, ante a lição, que será o tema de hoje, né? Pela nossa irmã Thelma, que daqui a pouco estará aqui conosco. Diz, então, Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Vejamos, nós estamos, né, com o capítulo 2, do versículo 7 da carta de Paulo, onde Emmanuel, então, comentará para nós, esclarecendo, dizendo que ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensa maior trato a lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que eu te digo, porque então o Senhor te dará entendimento. Considerar significa examinar, atender, refletir, apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Este é o nosso texto e a nossa mensagem de hoje para o nosso estudo. Ante a lição do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então nos unir em pensamentos e em coração, ou corações, neste momento, elevando então a voz, Jesus amado, os nossos pensamentos. Dirigindo-nos, Senhor, a vós, rogando que possamos então, em teu nome,
em nome dos nossos amigos espirituais, em nome de Deus, acima de tudo, o Pai, a fonte é viva e eterna, de onde emana tudo aquilo que somos, do que temos, rogando, Jesus querido, que possais estar entre nós, em nossos corações, envolvendo a Thelma, que trará para nós o entendimento, os esclarecimentos necessários, para que nós possamos usufruir mais uma vez das benesses do aprendizado do teu amor, dos teus ensinamentos, trazidos, Senhor, nesta forma de evangelho de luz, que é o evangelho de Deus para nós em nossos corações. E é dessa forma, Pai, que felizes nós nos colocamos aqui, à disposição do aprendizado. Todos nós que estamos aqui no YouTube, no Facebook, todos aqueles que irão ouvir, assistir ao nosso estudo posteriormente, que possamos sentir, Pai, a presença amiga e a luz que vem de vós. E então, sem mais delongas e assim prontos, pedimos para que possamos dar por iniciado o nosso estudo e a nossa palestra desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos colocar a Thelma aqui junto conosco, para que ela possa, então, trazer para nós tudo aquilo que precisamos ouvir, com aquele carinho de sempre que ela tem, o seu entendimento, com seu carisma, que ela possa, então, estar envolvida, Jesus, pelo teu amor, e todos nós possamos estar atentos a tudo que ela vai trazer para nós. Que Deus te abençoe, a palavra agora é sua. Obrigada, Glorita, obrigada. E nos sentimos assim muito felizes em estar compartilhando as nossas reflexões dessa lição tão linda que vem nos concitar ao estudo, ao conhecimento. E nós só temos a agradecer a oportunidade, agradecer ao convite e estarmos aqui dispostos a estarmos plenamente colaborando no trabalho de Jesus. Então, como a Glória nos disse, né, ela já falou sobre o estudo que nós estaremos desenvolvendo, que nós estamos estudando esse livro tão importante quanto os outros, e ela já disse, mas nós vamos reforçar, né, que faz parte dessa coleção. Nós até colocamos aí as datas, né, de quando eles foram lançados, quando foram editados, e acrescentamos aqui o Ceifa de Luz, né, que é pouco manuseado, vamos dizer assim, mas ele faz parte dessa coleção, e lá no prefácio é explicado através do Francisco Thyssen, que na época era o diretor, né, da FEB, o porquê ele vem depois e tudo mais. Então, é mais um trabalho de casa aí para aqueles que querem adentrar ao conhecimento do Evangelho. E nós, então, tiramos lá do livro, um desses livros, né, Caminho, Verdade e Vida, aonde ele vem nos trazendo essas considerações. Emmanuel está falando desse valor do Evangelho para todos nós, né? Então, ele vem dizendo para nós que o Evangelho é um verdadeiro colar de pérolas, onde cada pérola tem o seu valor específico, né? Assim, colar de pérolas, umas maiorzinhas, outras menorzinhas, mas todas têm à sua disposição ali o seu valor. E ele diz para nós que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. E nós temos, acredito que todos nós tenhamos essas experiências, porque, às vezes, ao abrirmos determinada página ao acaso, vem ali aquelas lições. Primeiro, a impressão pode ser aquela que parece que nós nunca vimos aquela mensagem, é nova para nós, está chegando. E uma outra impressão é que vem assim, é como se fosse uma roupa na medida certa para o nosso espírito, nos revigorando, nos dando bom ânimo, e aí a gente faz uma prece e a gente se sente renovado, né? Então, essas são as experiências
através desse espírito tão amoroso, né, que se tornou assim. Ele é um educador, ele é um benfeitor através do nosso querido Chico Xavier. E nós também fomos pesquisando assim o que nós poderíamos estar enriquecendo o nosso comentário, né? E lembramos que lá no livro Renúncia, o espírito Alcione, que é o personagem principal ali da trama, né? Por sinal, uma trama muito linda, que devemos ler, e é como o Paulo Estevão também, que sempre a gente tem que reler para relembrar os ensinamentos de tão valorosos que são. Então, a Alcione, ela diz que o Evangelho, em sua expressão total, é o vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, nós destacamos aí essa questão do caminho ascensional, porque achamos de grande importância, né, nós refletirmos sobre essa questão, que o Evangelho ele nos dá essa possibilidade de nós estarmos cada dia mais elevando, né, o nosso conhecimento, mas também o nosso padrão evolutivo, porque à medida que vamos adentrando ao Evangelho, nós temos essa oportunidade. Então, ela continua dizendo para nós, nesse mesmo prefácio, que ela diz: muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é um erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser sentida, meditada, aliás, conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, veja só que grandiosa oportunidade quando nós estamos à frente do estudo do Evangelho, buscando nos aprofundarmos no seu conhecimento. E é isso que a Alcione vem também, né, através de Emmanuel, nos concitando, através do Chico Xavier, nos concitando a esse caminho ascensional que o Evangelho nos proporciona. Nós costumamos ouvir até alguns companheiros dizer que ser espírita não é fácil, porque nós temos que ler muito, nós temos que estudar bastante. E realmente, o estudo é o caminho, né, para esse aprimoramento moral, para esse voltar-se para dentro de nós mesmos, essa viagem ao mundo interior, que é uma tarefa que nos pede muito esforço mesmo, muita sinceridade naquilo que nós estamos nos propondo e honestidade para conosco mesmo, quando nos deparamos com alguma dificuldade, alguma limitação, algumas mazelas que ainda trazemos. Então, precisamos de ser sinceros, honestos, né? E realmente não é nada fácil deixar que as nossas vidas sejam moldadas pelo Evangelho de Jesus. Isso é um desafio muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio maravilhoso, porque a gente sabe que a gente está caminhando em direção ao nosso foco, que vai exigir, certamente, essa dedicação, essa perseverança e, principalmente, muita disciplina, né? Porque o estudo ele exige de nós o conhecimento, o estudo, para ele se tornar como conhecimento moral, aprimoramento moral, ele exige de nós esses valores, né? Principalmente a disciplina. E aí nós entendemos o porquê que Emmanuel disse a Chico, né? Naquele caminho, no início do seu caminho, lá, quando ele conversava com Emmanuel, dizendo da necessidade que ele tinha, né? de estudar, de perseverar, e Emmanuel diz para ele, né? Que era preciso ter disciplina. E ele acentua isso várias vezes, é disciplina, e ele pergunta: e mais o quê? Disciplina. E mais o quê? Disciplina. Então, nós temos que perseverar para desenvolver em nós esses valores. E aí, quando nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que só através dessa disciplina constante, perseverante, né, nós vamos construir esse caminho ascensional que Alcione nos fala. E o próprio Allan Kardec,
ele vem nos falando sobre isso, né? Quando a gente vai lá no Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele nos diz sobre isso. Ele fala que toda a gente, quer dizer, todas as pessoas admiram a moral evangélica, todos proclamam a sublimidade, a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, quer dizer, conhecem essa moral a fundo, e menos ainda são os que compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número de leitores, é ininteligível. A gente ouve, né? Ah, eu não entendo, eu leio, mas não entendo. Eu já li várias vezes, mas não consigo entender. Ah, determinado livro é muito difícil. Então, é isso. Kardec nos leva a entender essa necessidade de nós estarmos nos debruçando, não porque ouvimos dizer, mas buscando ali o nosso entendimento, a essência que aquele ensinamento está passando para nós. E muitas coisas ele diz que ficaram como que proverbiais, né? A gente ouve mesmo alguns ensinamentos de Jesus serem ditos assim, aleatoriamente, as pessoas dizem, né? Por exemplo, a fé transporta montanhas, mas não mergulha ali para ver a beleza daquele ensinamento, né? E tantos outros que vão ficando dessa forma. Então, é preciso que nós nos debrucemos, porque o estudo, a compreensão de um determinado assunto vai exigir de nós. Primeiro, aquela disciplina, né, que Emmanuel disse para Chico, e depois o cuidado, o exame. E é isso que Paulo vai dizer para Timóteo nessa segunda carta, que ele escreve a Timóteo, né, pedindo a ele que considere tudo o que ele está dizendo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E aí a gente fica pensando, eu até destaquei também algumas palavras-chave aí nesse entendimento, nesse versículo, para nós entendermos, né? Pensarmos nesse conteúdo que será dito por Emmanuel e por Paulo, quando ele fala isso para Timóteo. Então, considerar no entender de Emmanuel é mais do que simplesmente nós entendermos. Nós precisamos de examinar, nós precisamos de atender, né, aquilo que está sendo trazido para nós, refletido, né, refletir naquilo e depois apreciar as lições, os ensinamentos que aquilo contém. E quando ele se refere ao entendimento de tudo, ele está realmente se dirigindo a tudo, envolvendo aí tudo. Tudo, não só o que diz respeito ao Evangelho, mas a nossa vida, como espírito imortal que somos, nesse caminho ascensional, como disse Alcione, né? Porque em tudo nós tiramos lições. Mas antes de nós entrarmos mais um pouquinho no contexto aí de Emmanuel, nós vamos falar um pouquinho sobre a, o contexto, né, que trouxe essa lição para nós. Nós sabemos que Paulo, aliás, todo esse contexto de Paulo, de Timóteo, né, nós vamos encontrar lá num outro livro maravilhoso, que é um compêndio de ensinamentos, né, que é Paulo e Estevão, e lá estão todos esses registros com muitos detalhes, né? Quando ele vai falar sobre a história de Paulo, quando ele vai nos levar a conhecer toda a peregrinação que envolveu esse apóstolo dos gentios, esse vaso escolhido, porque ele se torna, né, o vaso escolhido. E aí nós vamos conhecer melhor toda a sua caminhada nesse relato maravilhoso de Emmanuel. O livro Paulo e Estevão é um livro também que nós poderíamos buscar a disciplina para lê-lo uma vez ao ano. Seria um grande conhecimento para nós. Então, Paulo foi o responsável
pela revivescência do evangelho, do cristianismo. Graças a ele, nós hoje estamos plenos, né? Podendo estudar, podendo estar conhecendo muito a respeito de Jesus. Mas nós vamos nos lembrar que essa disseminação do evangelho, ela começa através de Jesus, né? Jesus, desde aquele momento lá que chegou a Hanan, narrado por Humberto de Campos, quando ele chega lá falando que veio fundar o reino de Deus, ele lança ali sobre nós o projeto que ele elaborou, né? Que ele levou, segundo Emmanuel, quase 1000 anos se preparando para estar entre nós. E ele é o governador do nosso planeta. Então, começou lá com os discípulos, ainda com Jesus entre nós, entre eles, e após a partida de Jesus, Paulo, né, junto aos apóstolos, depois da sua caminhada, depois daquela luta toda que Emmanuel nos conta, ele agrega aos apóstolos, se agrega aos apóstolos e continua essa semeadura. Então, Paulo encontrou nas cartas um instrumento muito útil para que ele pudesse se dirigir àquelas comunidades que ele havia visitado, que ele havia fundado as igrejas, né? E ele se utiliza desse meio, que são as cartas, para transmitir o entendimento, a perseverança, levar aquelas igrejas aqueles ensinamentos para que eles pudessem manter a chama do evangelho, né? Mas chega um momento em que essas igrejas começam a se expandir e ele sente dificuldade para acompanhar. E para resolver melhor essas questões, diante daquelas situações que surgiam ali, das instituições, como surgem nos nossos dias atuais, né? As instituições humanas, porque eram igrejas que precisavam de orientações. Então, Paulo intensifica essas cartas, né? As suas viagens e tudo mais. Mas a gente sabe que sobre essa questão das cartas temos muito a refletir e que nós seríamos assim por vários dias estudando, né, essas questões. E hoje nós vamos ficar nessa carta escrita a Timóteo, que teve um caráter pessoal, porque Paulo escrevia às igrejas, às comunidades, mas ele também escrevia pessoalmente àqueles companheiros que ele tinha mais intimidade, né, para falar assim ao coração. E aí, quem foi Timóteo? Timóteo era aquele discípulo que acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária, e conforme está narrado nesse livro que nós dissemos, né, Paulo esteve, e também nos Atos dos Apóstolos. E depois dessa viagem, Timóteo continua a ser, né, um fiel missionário, a ser um líder da igreja de Éfeso, que Paulo fundou, e se torna um grande amigo de Paulo, né? Porque Paulo passa a confiar muito em Timóteo. E nós sentimos um carinho muito grande de Paulo a esse jovem quando lemos as cartas de Timóteo. Tanto a primeira quanto a segunda epístola, elas vêm cheias de carinho. E ele começa essas duas epístolas afirmando que Timóteo era o verdadeiro filho na fé que ele teve, né? Ele adicionou ali ao seu coração. Então, o pai de Timóteo era um gentio grego. Gentio era todos aqueles que não eram judeus, eram gentios, né? Se a gente for ver lá na tradução bíblica, essa palavra designa assim como não hebreu, ou seja, não é hebreu, não é judeu, não professa o judaísmo, era considerado gentio. Mas a avó e a mãe, né, a avó materna e a mãe de Timóteo eram judias, fervorosas, muito estudiosas do Evangelho, e Timóteo, então, ele cresce naquele ambiente ali, ouvindo o Evangelho da sua avó, da sua mãe, cresce ouvindo as Escrituras através de Ló e de Eunice,
avó era Lloyd e Eunice, a mãe. E na época que essa epístola foi escrita, Timóteo, apesar de jovem, ele era um líder, né? Era responsável por aquela igreja de Éfeso. E Paulo, então, se preocupava muito pelo fato de Timóteo ser jovem, ser um rapaz, né? Muito jovem ainda, e alguns membros daquela igreja, daquela comunidade, duvidavam da sua capacidade de liderança. E isso é um fato muito interessante, né? Porque vem contextualizar até para os nossos dias atuais, onde nós temos assim algumas dificuldades nessas questões, né? De ter o jovem numa responsabilidade grande, numa tarefa de porte, né? Porque nós temos a tendência de achar também, né, que o jovem não tem capacidade por ser muito jovem. Então, tudo isso a gente aprende nessa epístola, que é maravilhosa, e eu aconselho vocês a lerem, porque ela traz muitos ensinamentos, são epístolas curtinhas, de 5, 4 capítulos, e nos faz muito bem a alma sentir aquele carinho. Então, o objetivo de Paulo era ir ver Timóteo pessoalmente, conversar com ele, mas ele sabia que talvez aquilo não fosse possível, porque nesse momento ele já se encontrava preso. Então, ele começa a escrever as cartas, né, para Timóteo, de maneira assim muito amorosa, para fortalecê-lo, para estimular o seu interesse na tarefa, a sua fé, procurando transmitir mesmo bom ânimo, coragem, motivando Timóteo a entender melhor aquela responsabilidade que ele tinha assumido, a tarefa que ele tinha nas mãos. E também confiar no Senhor, né? Porque diante dos obstáculos que poderiam surgir, que certamente surgiram. Então, Paulo vem dizer para Timóteo: considera o que te digo. Ele fala, né? Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, nós vemos aí, né, essa necessidade da confiança, né, e do exame, da observação. E é isso que Emmanuel vem nos concitar a fazer diante de qualquer assunto que nós nos debruçamos para compreender, para entender o que está sendo dito. E Emmanuel, então, ele fala para nós que considerar significa, né, que nós já afirmamos, examinar, atender, refletir e apreciar. Então, são esses pontos importantes que nós devemos ter em mente quando estamos à frente de um ensinamento, seja ele qual for. Se nós quisermos nos debruçar, nós vamos estar desenvolvendo esses pontos importantes que são lições para nós, né? Que estamos aprendendo, que estamos estudando. Então, Emmanuel vem dizer para nós, né? Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que receber. Então, aquele conhecimento que nós estamos recebendo, aquele entendimento ali, aquela exposição que está sendo colocada, não nos esquivemos, vamos meditar, vamos refletir, vamos observar. Isso significa o quê? Que nós devemos gastar o tempo sobre aquelas palavras, sobre aquilo que está sendo dito, está sendo revelado, com cuidado, com zelo, buscando a essência do ensinamento, né? Porque se nós não olharmos com esse zelo, nós podemos até desistir, conforme Kardec nos falou lá na introdução do Evangelho, né? Muitos desistem porque não compreendem. Então, exige de nós, para compreender, a vontade de nos esforçarmos, né? A vontade de nos debruçarmos naquelas questões. E o exemplo disso nós temos no próprio codificador, né? Que quando lá, naquele momento, ele tomou o conhecimento das mesas girantes, ele não se esquivou diante da observação, diante do exame, diante da reflexão. Então, nós vamos ver que Kardec, como é que ele entendia
né, a questão do método a desenvolver. Ele entendia que devia partir do conhecimento dos fatos adquiridos ali, mas pela observação, pela experiência e pela analogia, para que depois, né, pudessem ser extraídos, né, para que daí se extraíssem, por indução, ou seja, por entendimento, os resultados a que se ia chegar. E ali iria ser enunciado, né, os elementos gerais que iam constar na base daquele raciocínio. E ele ainda diz para nós, né, dispondo esses métodos com ordem, sem lacunas, harmoniosamente. E aí nós vemos qual foi o resultado de tudo isso. A codificação espírita, né, que está calcada nesses passos, nessas orientações que ele certamente assimilou do amigo espiritual, né, do próprio Jesus que o acompanhava na sua missão. Então, nós vemos aí que é muito rico esse ensinamento que Emmanuel vem nos dar. E contestando com a nossa realidade, nós percebemos a grande quantidade de informação que nos chega. Os conhecimentos, né? Na maioria das vezes, se nós não tivermos assim muito cuidado, muita disciplina, como disse Emmanuel, né? Muita perseverança, nós passamos assim por cima de tudo, ficamos na superficialidade. Então é por isso que Emmanuel vem nos dizendo: quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhes a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Olha o que Emmanuel está dizendo para nós, né? Se a gente não abrir nosso entendimento, ele fala o exemplo do céu. Às vezes nós olhamos para o céu e nem sequer vemos realmente as estrelas, porque não paramos para fitar, para observar, para sentir, né? Então, ficamos de relance e não enxergamos. E ele fala da sinfonia. Para nós admirarmos, para nós sentirmos uma sinfonia, né, na acústica da nossa alma, nós precisamos de abrir o nosso coração, né, de deixar entrar aquela melodia, aquele recado que está sendo mandado para nós, às vezes nos trazendo muita alegria, às vezes nos trazendo contentamento. E é uma experiência muito rica, né? Essas duas formas que Emmanuel nos fala aí. Nós vivemos um momento muito interessante, mas também que nós precisamos de estar atentos, né? Por exemplo, nas nossas redes sociais, nas próprias redes que nos informam, onde nós ficamos, às vezes, costumamos ler os títulos, os resumos rapidamente e nos perdemos ali, nos deixamos de mergulhar na essência, no aprofundamento daquele assunto, e isso pode nos trazer uma situação muito nociva, né, futuramente, porque em se tratando de um conhecimento sério que nós queremos obter, queremos penetrar, nós precisamos de analisar, né? Nós precisamos de sentir aquele determinado assunto que nos desperta o conhecimento, para não ficarmos na superficialidade, como o Alcione nos revelou lá na frente, lá quando nós dissemos sobre o livro, né? Nos advertindo sobre o estudo do Evangelho. Então, a mensagem do Cristo, ela não pode ser desconhecida, ela precisa de ser conhecida, ela precisa de ser meditada, sentida e vivida. E essas observações, elas não servem somente para o Evangelho, como dissemos, né? Mas para a nossa vida. Se nós nos recordarmos como era há uma década e pouca atrás, né? Como é que nós elaborávamos os nossos estudos, as nossas pesquisas, né? Antes da internet, como é que nós tínhamos que fazer, né? Nós nos lembramos que para desenvolver um determinado conteúdo, nós precisávamos de recorrer a livros, a jornais, a revistas, a artigos, né?
E quando nós precisávamos de aprofundar um pouco mais, precisávamos de mais livros. Quantas vezes a gente ficava ilhado em livros, né, buscando entendimento para estarmos traçando ideias a respeito daquele tema, daquele assunto que nós desejávamos ou expor ou aprender. E nada vinha mastigado, né? Tudo dependia dessas informações, precisávamos mergulhar mesmo para estarmos adentrando a esse conhecimento. Mas surgiu a internet, e a gente sabe que tem aí uma gama de conhecimento que vem nos favorecer esse aprendizado. Nós, em poucos cliques, nós percorremos, né, o mundo, nós percorremos vários sites, vários conhecimentos, vários canais que chegam para nós com muito conhecimento, nos oferecendo, assim, uma gama, né, de estudos que hoje nos é proporcionado. Mas é preciso nós estarmos muito atentos para não ficarmos na superficialidade, porque no momento em que nós nos debruçamos nesse momento para aprender, para examinar, é muito útil, mas nós temos que ter o cuidado de não passarmos ali superficialmente, trocando, né, de temas, de assuntos, sem entendermos aquelas questões. Então, realmente precisamos de ser atentos. E o Evangelho de Jesus é assim. Nós precisamos de estar atentos para ouvir, para ler com atenção, examinar, observar, apreender e compreender. E só assim nós vamos estar adquirindo esse conhecimento não só o intelectual, mas o conhecimento moral, o conhecimento das lições que foram realmente entendidas, que foram realmente internalizadas na acústica de nossa alma. E como é que nós vamos viver sem sentir? Como é que nós vamos compreender a lição sem vivermos a lição? Então, são pontos importantes que nós vamos adentrando a essas necessidades, né? E é assim que nós vamos alcançando a nossa maturidade espiritual. Kardec nos ensina, através da doutrina, que o ensino dos espíritos ele é gradual. Ele é de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com os nossos canais de entendimento. E ele vai sendo assimilado de acordo com essas condições que nós vamos desenvolvendo em nós, pouco a pouco, à medida cada um da sua possibilidade, mas sempre buscando, nos interessando a compreender melhor, né? E o exemplo disso é quando nós, por exemplo, lemos um determinado livro e passa algum tempo, nós retornamos àquele livro ou retornamos àquele estudo, né? Nós temos uma visão totalmente ampla, totalmente melhor, né? Diferente do que aquela primeira. Por quê? Porque houve um amadurecimento, houve um crescimento moral, houve um aprendizado. A gente observa isso sempre até nos nossos estudos. Glorita está aí, testemunha disso, né? Quando nós nos debruçamos, por exemplo, a estudar uma das obras de Nosso Lar, dos Mensageiros, como é que nós amadurecemos o nosso entendimento para penetrar aquele conhecimento e nós começamos a entender, abre para nós uma gama de possibilidades de entendimento. E isso é proporcionado por esse aprendizado, à medida que nós vamos nos concedendo oportunidades para essa absorção, para esse discernimento das lições do Evangelho. Lições estas que nós vamos absorvendo através do conhecimento geral que nós vamos adquirindo através das lições, não só aqui do Evangelho, mas as lições da vida, os ensinamentos
que as experiências nos oferecem, porque as experiências, né, nos diz Paulo, que elas nos oferecem aquelas situações necessárias ao aprendizado, quando ele fala para Timóteo: o Senhor nos dará entendimento em tudo. Então, nós precisamos, né, de aprender, de observar com o coração, com a alma, e não nos esquecendo de colocar também o bom senso, né? O bom senso, o equilíbrio, para retermos tudo aquilo que nos fará crescer, que nos fará tirar proveito das lições que estão lá no Evangelho de Jesus. E Jesus trouxe isso tudo para nós quando ele falava, né, das parábolas, quando ele nos levava a observar, nos levava a examinar, nos levava a reter aquilo que nós aprendemos, né, através daqueles exemplos que ele nos traz. E aí a gente lembra, né, o que Paulo nos disse a respeito disso: examinai tudo e retém o que é bom. Então, nós precisamos de nos esforçar nesse aprendizado esse que nos enriquece, à medida que nós examinamos, à medida que nós nos esforçamos para entender as lições, e nós podemos ler tudo o que nós passarmos por essa gama de oferecimento que a atualidade nos oferece, mas buscarmos reter o que é bom para o nosso espírito imortal, né? Para a nossa vida espiritual. E Joana, como não podia faltar, de vir nos auxiliar nesse entendimento, ela nos diz que, convenientemente, a respeito dessa fala de Paulo, né, convenientemente examinar também as ocorrências, né, ou seja, tudo o que nos acontece, as concessões, né, o que nos foi oferecido através daquela lição, as lições do caminho, de modo a retirar o que seja de bom para o aproveitamento que armazenarás a benefício próprio. E ela ainda completa dizendo: não seja prioristicamente contra isso ou contra aquilo, antes de conhecer o conteúdo. Não é isso que a gente às vezes faz, né? A gente não conhece direito, mas a gente dá a nossa opinião, a gente fala superficialmente, sem o cuidado, sem o zelo. Então, esses amigos queridos, amorosos, vêm nos concitar a termos esse cuidado conosco mesmo, a termos a atenção, examinar o que nos chega, né? Como aquela fonte de conhecimento que está ali a nos proporcionar o entendimento, mas precisamos de reter o que seja bom e dispensar aquilo que não vai servir por enquanto, mas que nós possamos perseverar. Então, Emmanuel ainda nos fala: debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, mas se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela, quer dizer, daquela palavra, não vai nos preencher, né, de maneira útil, porque nós precisamos de estar atentos às lições, conforme ele nos diz, né, que a escuridão, a câmara sombria, só nós podemos abrir o ferrolho da janela, só nós podemos abrir o entendimento para compreender aquilo que está sendo dito. Então, nós precisamos realmente de abrir os canais do entendimento. Quem abre essas janelas somos nós. Quem desata os ferrolhos da janela para o sol entrar, somos nós, né? O sol do conhecimento. Então, nós não podemos nos contentar somente em ouvir. Nós precisamos de examinar, porque facilmente nós esquecemos as lições. Nós precisamos estar atentos a esse entendimento para nós ouvirmos com o coração, colocando ali o nosso desejo de realmente aprendermos. E Emmanuel vai continuar essa lição dizendo que inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade da retenção, né? Aquilo que nós já falamos, da retenção dos ensinamentos da Boa Nova, afirmando-lhe ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam o maior trato à lição ouvida,
demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Então, o que Emmanuel vem nos dizendo? Que a nossa atenção ela é facilmente desviada do nosso foco. Por isso que os espíritos vêm insistentemente nessa tecla, nos chamando a atenção quanto a isso, porque o mundo externo ele apresenta poderosos atrativos que nos desviam do foco, que nos entretêm, que nos convidam, que nos estimulam os sentidos, captando a nossa atenção e até mesmo sequestrando os nossos interesses, né? A tecnologia está aí, né, favorecendo esse mecanismo. São milhares de informações que nos chegam, né, com essa possibilidade, né, de tirar o nosso foco, de desviar a nossa atenção. E é como se nós estivéssemos num corredor de vitrines, né, onde, olhando para cada lado, nós vemos vitrines, luzes, que nos despertam, que chamam a nossa atenção. As cores, as luzes são justamente para chamar a nossa atenção, para nos desviar, às vezes, do foco que nós estamos buscando. Então, nós precisamos de estar muito atentos, né, com o fator tempo, que é um outro fator importante que os amigos espirituais vêm nos falando. Nós passamos muitas horas envolvidos, não é, com as questões que vêm nos roubar esse precioso tempo. E tem uma colocação do irmão Jacó, que nós não colocamos aqui para não ficar mais slides ainda, né? Mas uma colocação dele lá no livro Voltei, que ele diz que se não houver de nós, de nossa parte, uma preocupação muito forte de construir dentro de nós um santuário para as coisas divinas, nós esquecemos da nossa iluminação. Então, a gente precisa de estar atento, meus amigos. Precisamos de empreendermos esse grande esforço através da perseverança, do desejo de nos aprimorarmos. Cada um de nós tem um tempo, mas nós precisamos de manter o nosso foco, de manter a nossa luz nos propósitos que nós já percebemos e nessas possibilidades de aprendizado. Nós precisamos de prestar muita atenção no aproveitamento das nossas horas, né? Não esquecendo desse tempo, porque o que mais decepciona o espírito é quando ele adentra o mundo espiritual e percebe que não deu conta do seu tempo, né? Que não aproveitou, que poderia ter feito melhor. Essa é a grande decepção que os espíritos nos chamam a atenção. Quando nós chegamos do lado de lá, nós podemos nos arrepender. Por que eu não aproveitei melhor, né? E a gente sabe que a gente vai ter várias oportunidades, mas a gente tem que aproveitar agora. E a lição disso, para a gente encerrar, né, a nossa reflexão e compartilhar com vocês o ensinamento de Jesus mais direto, porque não pode faltar Jesus nas nossas reflexões, né? E aí nós vamos usar uma mensagem que está lá no livro Jesus no Lar, aonde nós vamos estar aproveitando essa questão do tempo, né? Nós não podemos esquecer que o nosso tempo, segundo Jesus nos fala, é talismã divino. E ele vem nos ensinando nessa lição como nós podemos aproveitar melhor o tempo, né? E nós colocamos aí, então, o resuminho, né? Que é uma conversa de Jesus com Salomé, onde eles estão ali conversando sobre as questões ali das conversas em torno das faculdades, né? Das virtudes adquiridas, do conhecimento que o mestre estava sempre a chamar a atenção. Então, Salomé, a mãe de Tiago e João, discípulos de Jesus, e a esposa de Zebedeu. E nessa conversa, Jesus sempre comparecia ali na casa daqueles companheiros, né, para compartilhar os ensinamentos, para trazer as suas considerações e ponderações a respeito dos fatos que surgiam, né? E de uma maneira muito interessante, Jesus responde uma pergunta de Salomé,
no livro, né? O meu está aqui com a capinha antiga. Então ele diz, né? Salomé diz para ele, que interroga Jesus, se haveria algum objeto mágico, algum talismã que pudesse oferecer a todos nós os sentimentos de aprimoramento, os sentimentos de entendimento, né, das lições, o conhecimento, facilitar tudo isso para nós. Então, Jesus diz para ela, né, que reconhece, ele realmente eu conheço, diz ele, realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. E usando os milagrosos recursos que esse talismã oferece, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Senhor, nosso Pai. E Jesus, então, começa a elencar para ela, né, todos os benefícios que esse talismã poderia oferecer. Aí ele começa assim, dizendo, entre vírgulas, tudo o que ele está revelando. Oferece a descoberta dos tesouros do amor, descortina o sentimento, abre as portas às revelações, estende possibilidades de luminosa comunhão, convida a bênção da meditação, descerra paisagens de luz, permite abençoada sementeira de alegrias, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres e facilita a comunicação com os mananciais celestes da intuição. E aí Salomé fica muito interessada, né? Muito interessada mesmo, e pergunta para Jesus, mestre, onde nós poderemos adquirir semelhante bênção? Diz para nós, precisamos desse acumulador de felicidade. E Jesus, então, acrescenta, bem-humorado, né? Imagina Jesus respondendo essa pergunta, né? Ele, bem-humorado, responde docemente para Salomé. Esse talismã, Salomé, deixa eu colocar aqui, esse talismã, Salomé, é propriedade comum a todos nós. É a hora que estamos atravessando, ou seja, é o momento que nós estamos, é a hora que nós estamos vivendo a lição. Então, ele diz que cada minuto na nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. E aí ele completa, né? O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, veja que lição, né? Nós precisamos, para o conhecimento, várias aquisições aí, principalmente de valorizar o nosso tempo. Então, meus amigos, essa lição, ela vem nos trazer, com certeza, o que Paulo vem dizendo para nós, né? Que nós estejamos convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código Divino de vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Aliás, Emmanuel está fechando a sua lição com esse entendimento aí do que refere à lição, o entendimento, o conhecimento que nós podemos adquirir a respeito das lições que a vida nos oferece, que o Evangelho de Jesus nos oferece. Então, que possamos nós perseverar na nossa caminhada diante do conhecimento, do aprendizado, para nós estarmos nos aprimorando cada dia mais. Jesus nos abençoe. Que beleza, que maravilha. Estudar sempre, né, nos abre a mente, né, para entendermos como você falou. Já agradecemos, Thelma, tá? A tua valiosa contribuição para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Mas já que estamos aqui felizes, né, e nós vamos buscar, antes da nossa prece final, vou te remover, Thelma, antes da nossa prece final, nós vamos lembrar do nosso aniversário, né? Nosso, eu digo porque todos nós somos o quê? Espiritismo.net. Né? Em março de 1997, o Espiritismo.net, né, inaugura os gestos de amor que antecipam o futuro. Então, cada um de nós pode participar, tá? Nessa construção da memória
fazendo, né, colocando em áudio, em vídeo, fotos, né, dizendo como conhecemos, né, o Espiritismo.net, como está sendo, né, todo esse trabalho de aprendizado ao longo da nossa vida, né, para todos nós, tá? Aqui entra todo mundo, não é quem só que é o trabalhador ativo, mas ou o trabalhador que já trabalhou e saiu, não, todos. Desde o primeiro momento de 97 até hoje, todos nós que estamos aqui, que constantemente estamos nos estudos, nas palestras, todos podemos participar, né? Contando como o nosso amor, né? O nosso relacionamento de amor tem sido, né, intenso com o nosso Espiritismo.net. Sábado que vem, dia 19, nós teremos a Sueli Marquese, né, trabalhando para nós a lição 2 do nosso livro Fonte Viva, Modo de Fazer. Tá? Será o tema, né? O tema a ser desenvolvido. Bom, então, nós vamos fazer a nossa prece. Eu já me tirei daqui, vou voltar de novo. Já saí, já... Ah, tá. Sempre tem uma coisinha a mais. Então, gente, olha, felizes do jeito que nós estamos aqui, vamos então agradecer, só temos a agradecer por esses momentos de estudo, de aprendizado em torno dessa obra Fonte Viva, que realmente abre para nós, né, mais espaço para que nós possamos atravessar nessa estrada de luz e irmos sempre com Jesus na direção do Pai. Por isso agradecemos a Emmanuel, a Chico Xavier, né, por todo o seu amor, por toda a sua dedicação, né, em torno do Evangelho de Jesus, nos trazendo essas mensagens. Agradecidos também a Kairba Schutter, o nosso mentor, nosso dirigente, aquele que sempre está ao nosso lado, nos orientando. Agradecer a vós, Jesus, pelo amparo e pela luz, agradecendo a Thelma e pedindo a vós, Jesus, que possais envolvê-la e a toda a sua família em vibrações de muita luz. Mas, acima de tudo, Pai, te agradecemos por essa oportunidade, rogando que este final de semana, ainda temos muita coisa hoje ainda e amanhã, que possamos estar atentos e juntos, estudando e aprendendo em nossos estudos, no Espiritismo.net. Que assim seja, graças a Deus, boa noite a todos e que possamos nos encontrar mais tarde ou amanhã. Fiquem com Deus, boa noite.